Fala, parceria, salve, salve, beleza? Tudo certo, gente? Chegando na área nesse vídeo para falar de Grêmio. A situação de um atacante que teve o seu nome ligado ao tricolor, pensando em 2025. E uma situação em termos de contratação que era complicada, chegou a assustar. E agora, afinal de contas, como está esta questão? Mas antes, para você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui ao canal, aproveita, te inscreve se não está inscrito, dá o like ajuda bastante, ativa o sininho e deixa um comentário aqui embaixo após o vídeo, beleza? Vamos falar sobre um atacante que teve seu nome ligado ao Grêmio numa projeção para a próxima temporada. E esse é um nome que ele foi uma indicação do técnico Renato Portaluppi. Bolassi, atleta que está no Criciúma. Bom, é importante entender o seguinte: há um cuidado por parte do departamento de futebol do Grêmio em relação a nomes, no que se refere a jogadores de fora. Entende-se que o Grêmio já tem um número considerável de estrangeiros, então o Grêmio deve buscar jogadores brasileiros, né? E o Bolassi tem esse já um fator que é um complicador, mas há um segundo: a idade. Ele está com 35 anos. Isso foge um pouco do perfil daquilo que o Grêmio procura. E o Bolassi, ele é uma indicação do Renato em virtude da situação de indefinição que envolve o atacante Diego Costa. Como essa situação não está definida, o Grêmio tem alguns nomes aí como alternativa. Eu tenho dito aqui que um nome falado dentro do ambiente do Grêmio é o do Tiquinho Soares, jogador do Botafogo. E o Bolassi surgiu como essa indicação. O Grêmio trabalha em algumas frentes. Renato indica alguns jogadores, o departamento de futebol também e o CDD indica outros nomes e aí é feita uma avaliação. A ideia é de uma boa reformulação, eu diria até uma mudança significativa naquilo que o Grêmio tem hoje de grupo de jogadores. Uma possibilidade aí até de superar 10 nomes que podem deixar o Grêmio. Claro, tudo vai depender do mercado, se será possível o Grêmio colocar alguns jogadores na pauta. E outras situações que podem ser reavaliadas. Tem uma situação que ela parecia definida, mas ainda não está, porque o Kaique pode ser negociado no final da temporada. É um jogador que pode deixar o Grêmio. E aí poderia se repensar até mesmo na questão envolvendo Rafael Cabral, cujo empréstimo termina no final do ano, e aí tudo estava indicando realmente na devolução, né, do Rafael Cabral para o Cruzeiro, mas daqui a pouco, né, a saída do Kaique pode fazer ou que o Grêmio daqui a pouco aposte em um outro nome, ou busque uma outra contratação, ou até mesmo essa questão do Rafael Cabral, ou então, né, aposte no nome que o Grêmio já tem. Então esta é outra situação que ela começa a ganhar força aí, a possibilidade de uma negociação do Kaique no final desta temporada. Bom, havia uma situação que ela chegou até a causar uma preocupação. E essa situação ela foi alertada até pelo técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Sabe que eu fiquei intrigado com a entrevista coletiva do Renato, porque até já ganhou força a informação do centro do país de que o Renato não permanecerá no Grêmio para a próxima temporada. O colega Alexandre Pretzel, lá da Rádio Bandeirantes de São Paulo, ele manteve contato com uma fonte muito importante de dentro do Corinthians. E aí, claro, há muitas críticas em relação ao trabalho do Ramon Dias, que não vai permanecer no timão para a próxima temporada. E aí ele perguntou sobre o Renato para essa pessoa e ela disse o seguinte: olha, sequer foi falado no nome do Renato no Corinthians. Não é um nome que foi discutido para ser o técnico do Clube Paulista na próxima temporada. E por que eu fiquei um tanto quanto intrigado? Porque o Renato falou abertamente sobre a situação do Soteldo, né, que é um jogador que ele causa algumas dores de cabeça, assim, para o treinador, na questão do dia a dia e tal, mas ele dentro de campo ele resolve. Ele consegue dar ao Grêmio aquilo que o time precisa. O Renato fez questão de salientar isso na entrevista coletiva. Ora, estranho, né? Estranho. Muito estranho. Mesmo com a pressão, e o Renato escapou, porque se o Grêmio perdesse para o Atlético Goianiense, teria grande chance do Renato ser dispensado pela direção. O treinador do Grêmio meio que colocou na conta, né, da direção tricolor esta decisão de não permanecer
na próxima temporada. Mas eu quero voltar no assunto Soteldo, porque havia sim essa preocupação, o Bahia estava interessado, chegou a se falar também no Fluminense, mas o que foi dito é o seguinte, o termo utilizado é sem estresse. O Grêmio está muito tranquilo em relação a uma boa negociação com o Santos, em reduzir o valor que deveria pagar para ter o Soteldo, e por isso deve viajar aí na próxima semana. Enfim, alguém irá a Santos para discutir esta questão, bem como a possibilidade do Grêmio contratar o lateral direito João Lucas, que é algo que eu tenho falado aqui no canal. Tá bom, gente? Valeu a você que chegou até aqui, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aqui embaixo. E fui!